Imagina acordar um dia, ligar as notícias e ver o mundo inteiro falando de Israel e Irã. Tensão, ameaças, conflitos que parecem cada vez mais próximos de explodir. Muita gente olha para isso e pensa que tudo começou agora, que é apenas política, disputa por território, poder. Mas existe algo que quase ninguém percebe. Essa história pode ser muito mais antiga do que parece. Muito antes de existirem países, muito antes de existirem exércitos, antes mesmo das grandes civilizações. Tudo começou com uma família, um homem chamado Abraão, uma promessa feita por Deus, e 2 filhos que deram origem a 2 caminhos completamente diferentes. Uma história que atravessou séculos, impérios, guerras, religiões, e que para muitos estudiosos da Bíblia ainda influencia o que vemos acontecendo hoje no Oriente Médio. Porque quando você volta até o começo dessa história, você percebe que o conflito não começou nas manchetes de hoje. Ele começou milhares de anos atrás. E quando você entende o que realmente aconteceu naquela época, a história de Israel e Irã passa a fazer muito mais sentido. Então agora eu quero te levar até o ponto onde tudo começou. Uma história antiga, poderosa, e que talvez explique muito mais sobre o mundo atual do que a maioria das pessoas imagina. Agora volta comigo milhares de anos no tempo. Muito antes de existirem países como conhecemos hoje. Antes de fronteiras, antes de guerras modernas no Oriente Médio. Existia apenas um homem, caminhando pelo deserto. O nome dele era Abraão. A Bíblia conta que em um momento da vida dele, Deus fez uma promessa surpreendente. Uma promessa que parecia impossível. Deus disse que a descendência de Abraão se tornaria uma grande nação. O problema é que havia algo muito difícil nessa história. Abraão e sua esposa Sara já eram idosos e durante toda a vida não tinham conseguido ter filhos. Imagina ouvir uma promessa dessas, quando tudo parece impossível. O tempo passou. Os anos continuaram avançando e nada acontecia. Foi então que Sara teve uma ideia que, naquela época, era considerada comum em algumas culturas. Ela sugeriu que Abraão tivesse um filho com Agar, sua serva. Abraão aceitou, e desse relacionamento nasceu um menino chamado Ismael. Por um tempo, parecia que aquela promessa finalmente estava se cumprindo. Mas então algo inesperado aconteceu, quando ninguém mais imaginava que isso seria possível. Quando Abraão e Sara já estavam em idade avançada, Sara finalmente engravidou e nasceu outro filho. O nome dele era Isaque. Agora Abraão tinha 2 filhos, e foi exatamente nesse momento que algo começou a mudar. Porque a história que parecia apenas a história de uma família, na verdade estava se transformando em algo muito maior. Algo que atravessaria séculos. E é aqui que tudo começa a se dividir. Agora pensa comigo no que estava acontecendo dentro daquela família. Abraão agora tinha 2 filhos. De um lado estava Ismael, filho de Agar. Do outro lado estava Isaque, filho de Sara. 2 meninos, mesma casa, mesmo pai. Mas 2 histórias completamente diferentes estavam começando ali. A Bíblia mostra que, naquele momento, Deus revelou algo muito importante. A promessa feita a Abraão. Aquela promessa de uma grande nação, e continuaria através de Isaque. Isso mudou tudo, porque dentro daquela casa começou a surgir uma tensão que antes não existia. Sara começou a se preocupar com o futuro de seu filho, e então veio uma decisão difícil. Sara pediu que Agar e Ismael deixassem a casa. Imagina esse momento. Uma família sendo separada. 2 caminhos começando a se afastar. Agar e seu filho partiram para o deserto, que ali, sem perceber, a história estava criando 2 linhagens diferentes. Segundo a tradição bíblica, a descendência de Isaque continuaria a promessa e, séculos depois, daria origem ao povo de Israel, enquanto a descendência de Ismael se espalharia pelo Oriente Médio, dando origem a diversos povos da região. Ou seja, aquilo que começou como uma decisão dentro de uma família acabou marcando 2 histórias que atravessariam milhares de anos. Mas o que acontece depois mostra que essa divisão não ficaria apenas no passado, porque a linhagem de Isaque continuou crescendo. E foi ali que surgiu um nome que mudaria a história para sempre: Israel. Agora presta atenção no que acontece depois. A história não parou em Abraão e também não parou em Isaque. O tempo passou. As gerações continuaram. E então surge um personagem que mudaria completamente o rumo dessa história. O nome dele era Jacó. Jacó era filho de Isaque, mas em um momento marcante da sua vida, algo aconteceu que mudaria tudo. A Bíblia conta que Jacó teve um encontro profundo com Deus e depois disso recebeu um novo nome. Deus passou a chamá-lo de Israel. Percebe a importância disso? Porque a partir daquele momento, a história deixa de ser apenas sobre uma família. Agora começa a surgir um povo inteiro. Jacó, ou Israel, teve 12 filhos, e desses 12 filhos nasceram as 12 tribos de Israel.
Imagina isso crescendo ao longo dos anos. O que começou com um homem no deserto, agora estava se transformando em uma nação. Uma nação que carregava uma identidade muito forte. Eles acreditavam que eram parte da promessa feita lá atrás, a promessa feita a Abraão. Com o passar do tempo, essa família se multiplicou. E aquele grupo de descendentes acabou se tornando o povo de Israel. Um povo que atravessaria guerras, impérios e séculos de história, sempre carregando consigo a memória de uma promessa. Mas enquanto a linhagem de Israel crescia, a outra linhagem também continuava se espalhando pelo Oriente Médio. E quando essas duas histórias começam a se cruzar novamente, o cenário do mundo começa a mudar. Enquanto a história de Israel continuava crescendo, a outra linhagem também seguia seu caminho. Lembra de Ismael, o primeiro filho de Abraão? Pois é, a Bíblia conta que, mesmo depois de sair da casa de Abraão, Ismael também teve descendentes, e essa descendência cresceu. Com o passar do tempo, seus filhos e netos se espalharam pelo deserto e por diversas regiões do Oriente Médio. Muitas tradições antigas associam esses descendentes a vários povos que surgiriam naquela região ao longo dos séculos. Povos que formariam culturas, tribos e mais tarde grandes civilizações. E quando olhamos para a história do Oriente Médio, vemos que essa região se tornou palco de grandes impérios. Impérios que marcaram profundamente a história da humanidade. Entre eles estavam os assírios, os babilônios e os persas. Esses povos dominaram territórios enormes e influenciaram o destino de muitas nações. E entre esses impérios, surgiu um território que mais tarde ficaria conhecido como Pérsia, um nome antigo, que hoje conhecemos como Irã. Agora pensa comigo por um momento. De um lado da história estava o povo que veio da linhagem de Israel. Do outro lado estavam povos que surgiram da linhagem de Ismael e de outras nações do Oriente Médio. Com o passar do tempo, essas histórias começaram a se cruzar. E para muitos estudiosos das Escrituras, algumas tensões que vemos no mundo hoje são interpretadas como ecos dessas antigas divisões. Histórias antigas que atravessaram gerações. Mas o que aconteceu depois mostra que esses encontros entre povos nem sempre seriam pacíficos. E é aqui que a história começa a ficar ainda mais complexa. Agora deixa eu te mostrar algo que muita gente nunca percebe. Durante séculos, essas duas histórias continuaram crescendo separadas. De um lado, o povo que surgiu da linhagem de Israel. Do outro, diversos povos que se formaram ao longo do Oriente Médio, incluindo aqueles ligados às antigas tradições da descendência de Ismael. Por muito tempo, essas histórias seguiram caminhos diferentes. Mas o Oriente Médio sempre foi uma região estratégica, rota de comércio, centro de impérios, lugar onde civilizações surgiam e também desapareciam. Com o passar dos séculos, grandes potências dominaram aquela região. Os assírios, os babilônios, os persas, impérios que conquistavam territórios, derrubavam nações e mudavam o destino de povos inteiros. E é exatamente nesse cenário que aparece um nome que hoje volta a aparecer nas manchetes do mundo. Pérsia, o antigo Império Persa, que mais tarde ficaria conhecido como Irã. Agora pensa nisso por um momento. Milhares de anos de história, civilizações surgindo, impérios caindo, fronteiras mudando. Mas aquelas antigas identidades, aquelas histórias que começaram lá atrás, continuaram existindo. E é por isso que, quando surgem tensões entre Israel e países da região, muita gente não olha apenas para a política atual. Alguns estudiosos acreditam que parte dessas tensões também carrega ecos de histórias muito mais antigas, histórias que começaram dentro de uma família, histórias que atravessaram séculos. Mas existe algo ainda mais profundo nessa história, porque quando olhamos para tudo isso, surge uma pergunta que quase ninguém faz. Será que esses acontecimentos são apenas coincidência da história? Ou existe algo maior sendo desenhado ao longo do tempo? E é aqui que chegamos na parte mais importante de toda essa história. Agora deixa eu falar algo diretamente com você. Depois de tudo isso, depois de Abraão, depois da separação entre Ismael e Isaque, depois de gerações que se transformaram em povos inteiros, a pergunta que muita gente faz é simples. O que essa história tem a ver com o mundo de hoje? Porque quando você abre as notícias, você ainda vê nomes que aparecem o tempo todo. Israel, Irã, Oriente Médio, tensões, conflitos, debates que parecem nunca terminar. Muita gente olha para isso e pensa que tudo começou agora. Mas quando você volta milhares de anos na história, percebe que essas regiões carregam histórias muito antigas, histórias de povos, identidades e crenças que atravessaram gerações. E é exatamente por isso que essa história é tão profunda. Porque a Bíblia não conta apenas sobre guerras ou divisões. Ela também fala sobre promessas. Promessas feitas há milhares de anos,
que continuaram ecoando ao longo da história. A história de Abraão mostra algo que muitas pessoas nunca param para pensar. Pequenas decisões humanas podem gerar consequências que atravessam séculos. Histórias familiares podem se transformar em histórias de nações. E eventos antigos podem continuar influenciando o mundo muito tempo depois. Mas, ao mesmo tempo, a mensagem central da Bíblia nunca foi apenas conflito. Ela sempre apontou para algo maior: esperança, redenção, reconciliação. Ou seja, quando olhamos para essa história, não estamos apenas olhando para política ou geografia. Estamos olhando para algo que envolve fé, identidade e o próprio caminho da humanidade. E talvez seja por isso que tantas pessoas ainda estudam essas histórias hoje, porque elas ajudam a entender não apenas o passado, mas também o presente. E agora eu quero te fazer uma última pergunta. Quando você olha para tudo isso, para a história, para os povos, para o que ainda acontece no mundo hoje, você acredita que tudo isso é apenas coincidência da história? Ou parte de algo muito maior que começou há milhares de anos? Porque às vezes, para entender o mundo de hoje, a gente precisa voltar até onde tudo começou.